para expressar o nosso louvor a Deus, onde esse dia a renovação carismática católica se encontra aqui na nossa comunidade. É com muita alegria que acolhemos a todos. Na liturgia de hoje, nós vivemos o segundo domingo da Quaresma. Jesus é o Filho amado do Pai, que nos revela todo o esplendor de sua vitória sobre o pecado e a morte. Neste domingo da Transfiguração, celebramos a certeza de que, se Deus é por nós, nada nos impedirá de viver na sua presença e experimentar o seu amor. A fé nos garante ser possível transfigurar a vida de quem foi despojado da sua dignidade. Fiquemos de pé e com muita alegria vamos acolher o Padre Banco, que vai presidir essa celebração eucarística junto com ministros e coroinha enquanto cantamos. A lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte da reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs e conosco mesmos, para que com dignidade possamos ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática, vivê-la e transmiti-la aos nossos irmãos e irmãs, para que com dignidade possamos nos aproximar da mesa da Eucaristia que nos fortalece, nos anima e encoraja a vencer todos os obstáculos, conflitos e problemas que nos encontramos no nosso dia a dia. Inclinando a nossa cabeça, aproveitemos este tempo da conversão de graça para que o milagre da conversão, da mudança de vida, de atitudes, possa acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar e no nosso lar. Abramos a misericórdia de Deus cantando.
de compaixão do vosso povo que acolhe a conversão. Venha acender em nós a chama batismal. Rogai-nos luz e vosso perdão. Venha acender em nós a chama batismal. Rogai-nos luz e vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o lugar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Obedientes a Deus, Abraão não recusa o próprio filho, a fim de nos justificar. Deus também não compõe seu Filho amado, a quem Ele nos pede que sempre escutemos. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estenda a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu. Ele disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agisse deste modo e não me recusasse teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do
teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos. Quem o condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou, Ele está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos em pé para a aclamação do Santo Evangelho. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra divina é verdade, que sacia a humanidade. A palavra divina é verdade, que sacia a humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou um cerveiro de água e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que quer dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia, não faltará. Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia, não faltará. Você acredita nisso? Acredita? Acredita? Sim. É verdade. Para os que acreditam em Deus, a misericórdia de Deus não falta. Pode demorar a resposta de Deus, mas ela virá. Mesmo que ele atrase, saibamos nós esperar a demora de Deus. Aquele capítulo, Abacuque 2, capítulo 6, né? A gente precisa entender que quando nós acreditamos em Deus, nada nos faltará. Porque, olhai o que diz Paulo,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante-se o nosso adversário. Coloquemos-nos no campo de combate, no campo de batalha. Nós seremos vencedores, porque sabemos quem é o nosso advogado. Aquele que por nós morreu na cruz. Ele não nos abandonará jamais. Ele não nos deixará fracassados. Ele não nos deixará abandonados. Porque Ele não desiste daqueles que Ele ama. Aqueles que o Pai me confiou, eu não perderei nenhum deles. Diz Jesus. E na verdade, esta verdade, passe a repetição, ela se realiza todos os dias da nossa vida. Paulo, o homem que fez uma experiência com Cristo ressuscitado, lega-nos um testemunho e uma testemunha verdadeira. Os escritos de Paulo se convertem numa testemunha e a sua pessoa num testemunho. Ele disse: eu nunca estou só, eu nunca estou abandonado. Aliás, não vivo por mim mesmo, mas eu vivo porque Cristo está em mim. E se Cristo está em mim tudo é graça, tudo é luz, tudo é fortaleza. Mas isso não significa que eu não seja tentado. Isso não significa que eu não encontre barreiras. Isso não significa que eu não encontre adversários. O próprio Paulo nos ensina que ele corre a vida dele, eu constato qualquer perigo. Quer na alma, quer na terra, no ar, no mar, no rios, em todo e qualquer lugar, ele é tentado. Afinal, o ser tentado é prova da nossa fé, é prova da nossa pertença a Cristo. No mundo sofrereis tribulações, mas dele, não se lembra dessa passagem? No mundo sofrereis tribulações, mas dele fé. Eu venci. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É o tema do nosso século de Jericó, do primeiro século de Jericó. Esta é a nossa fé que vence o mundo. A nossa fé, a vitória que vence o mundo. Vamos para a primeira leitura. Paremos um pouquinho. Abraão. Deus coloca a prova a Abraão. Alguma vez já você foi provado por Deus? Né? Descobriu que Deus estava fazendo uma prova para você? Colocou você numa prova? Já? É? Deus pediu a coisa que você mais ama, a coisa que você mais gosta, e Deus pediu. A única coisa que você... Quem nunca perdeu uma pessoa querida? Quem nunca perde óbito na sua família? Como é que nós assumimos, aceitamos esse óbito na nossa casa, na nossa família? Nos aceitamos e fazemos nossas aquelas palavras que o Senhor deu, o Senhor criou, bendito seja Deus. Fazemos nossas aquelas palavras de Jó. Se das mãos de Deus temos recebido coisas boas, por que também não receber essa coisa ruim? Fazemos isso. Às vezes fazemos isso ou reclamamos. Começamos a arrancar todo o cabelo na cabeça. Abraão pega no seu filho querido, o único filho, o filho da promessa. Deus havia dito a Abraão que da sua descendência haveria que sair do seu próprio corpo, sairia um descendente. E Abraão já estava velho, a esposa também já estava velha. E aliás, aquele filho foi concebido na velhice. É o fruto do milagre. Uma senhora de 80 anos dando a luz de novo. Meu Deus. Mas lá esteve. Deu a luz. Agora o próprio filhozinho é pego. Deus pega esse filho. Deus é o único filho. Sacrifica-o. Está vendo? A única filha que você tem. Sacrifica essa filha. Eu nem pensava. Mas foi assim. Deus pediu e Abraão não negou. Levou o filho. E o engraçado é que o filho leva a lenha para o sacrifício. E o filho pelo caminho pergunta: pai, todas as vezes
vezes nós vamos à montanha para fazer um sacrifício, nós levamos um animal, levamos um carneiro, levamos um bode, levamos uma galinha, levamos uma pomba, levamos alguma coisa para oferecer lá no altar que o pai vai fazer. E agora nós vamos somente com a lenha e o terno, a faca, o facão. Onde está o animal? Como é que nós vamos? Imaginem a dor do pai ouvindo isso do próprio filho, o filho vai se sacrificar. Imaginem como nós nos teríamos safado nessa situação. Mas Abraão sabia que Deus tem as suas razões. Tudo que acontece conosco, nunca o esqueçamos. Tem o seu porquê. Nada acontece por acaso. Nós, cristãos e cristãs, nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos na providência. Aliás, não há nenhum mal que não venha pelo bem. Deus escreve direito em linhas tortas da nossa vida. O que a nós cabe é simplesmente dobrar o nosso joelho e dizer: bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abraão pega no seu filho e, ouvindo aquelas palavras do filho, Abraão responde: meu filho, Deus providenciará, Deus resolverá a situação, Deus nos dará a luz, Deus sabe o que está fazendo comigo, com você e com todas as pessoas humanas. A nós cabe simplesmente dobrar o nosso joelho e dizer: Deus, se for da vossa vontade, que eu consiga fazer tal coisa. Abraão leva o filho até o sacrifício. Constrói com o filho o altar para o sacrifício. Coloca o filho, amarra o filho como se fosse o animal que tem feito das outras vezes. Veja a dor do pai, mas ele sabia por que estava falando. Ele sabia em quem ele depositou a sua confiança. Ele sabia que aquele em quem ele depositou a sua confiança não abandonaria. E então, pegando a faca, quase ia meter a faca no filho, a voz se faz ouvir: Abraão, não faça mal ao seu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus, que tu não me negaste teu próprio filho. Afinal, Isaac é o símbolo do cordeiro imolado, Jesus Cristo, nosso Senhor. E na segunda leitura, Paulo nos diz que Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Graças à fé de Abraão, graças à fé de Isaac, graças à fé de Jacó, graças à fé de Moisés, graças à fé de Elias. E fazendo um resumo de todos esses homens que no Antigo Testamento foram homens e mulheres de fé, hoje Jesus nos leva até ao mundo para ali contemplarmos a glória que nós haveremos de adquirir, que nós haveremos de possuir se nós formos fiéis como Abraão, se nós formos de fato observadores, cumpridores da palavra, como foi Moisés, se nós formos profetas da graça, profetas que denunciem as injustiças, profetas que digam aquilo que o povo deve ouvir e não aquilo que o povo gosta de ouvir. Porque nem tudo que a gente gosta de ouvir contribui para a nossa salvação. O que a gente gosta de ouvir muitas vezes vai ao nosso lado. Às vezes a gente puxa a brasa na nossa sardinha. Quem fala bem de nós, a gente vai ao lado dele, fica ao lado dele, né? Quem fala mal de nós, quem nos corrige, a gente foge do quem nos corrige, quem nos fala a verdade, quem nos joga a verdade na cara. A gente foge. E mesmo dentro de casa, quando o pai, filho, não faça barulho, filho, bota o pé, filho, não, filho. E a mãe, não, deixa lá a criança, facilitando a arte das crianças fazem. As crianças acabam por fugir do pai e ficam mais da mãe. Não é verdade? As crianças acabam fugindo do pai e ficam mais do lado da mãe, ou vice-versa. Por quê? Porque é assim. Mas isso não é ser verdadeiro pai. Isso não é ser verdadeira mãe. Isso o verdadeiro pai é aquele que diz sim quando é sim e não quando é não.
A verdadeira mãe é aquela que não desautoriza o pai diante dos filhos. O verdadeiro pai é aquele que não desautoriza a autoridade da mãe diante dos filhos. Isso é ser profeta. Isso é ser de fato pessoa que teme a Deus, como nós ouvimos. Deus se manifesta na sua glória e plenitude lá no Monte Santo, através do profeta Elias e do profeta Moisés. Embora não se diga tanto Moisés como profeta, mas é profeta. Moisés é o profeta que representa toda a lei. Os 5 livros da lei de Moisés, que são o Pentateuco. Os primeiros 5 livros, onde Deus faz com que a criação, Deus liberta o povo do Egito e o leva com a sua mão poderosa até a terra de Canaã. Deus instrui o povo, Deus coordena o povo, Deus faz com que dá todas as normas para que o povo possa viver. Deus faz uma catequese, Deus forma o povo, educa o povo, através daqueles 5 livros. E depois então, vêm os profetas que vão fazer a manutenção, a reciclagem, vão fazendo lembrar ao povo que não façam aliança com outros deuses, não se contaminem, não se desvirtuem, não se deixem diabolizar. E até que chega a própria pessoa de Jesus. Leva Tiago, João e Pedro para o alto da montanha. Primeiro, o gesto de levar Jesus para o alto da montanha é para que, quando chegar a hora do sacrifício, quando chegar a hora de, como Abraão levou Isaac para o altar, a hora em que Deus levaria Jesus até o altar do sacrifício, os discípulos não se escandalizassem. Um Deus tão grande, tão forte, que se faz tão pequeno assim, contando-se entre os ladrões. Que Deus é esse? Um Deus que mora na cruz? Que fracassado Deus é este? Diria. E aliás, as pessoas, quando Jesus ficou crucificado, as pessoas passavam diante deles e o insultavam. Não és tu que te dizias Deus? Salva-te a ti mesmo. Sexta-feira Santa, da paixão, nós ouvimos a narração, inclusive os 2 ladrões, um diz: tu era Deus, agora ficas ali preso na cruz, tira-te da cruz e a nós. Ao passo que o outro ladrão diz: tu nem sequer temes a Deus, ou na assim, assim, não temes a Deus. Nós estamos sofrendo as consequências dos nossos próprios atos, mas este homem nada fez que pudesse merecer a morte. Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino do paraíso. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o ato da transfiguração é exatamente para fortalecer a fé dos discípulos, para dizer que depois da luta, depois do combate, vem a vitória. Depois da morte, vem a ressurreição. Todos aqueles que com Cristo e em Cristo morrerem, assim como Deus o ressuscitou dos mortos, também Ele há de ressuscitar todos aqueles que morreram e com Ele veio viver, para que ressuscitados possam viver para sempre. Mas Jesus não quis que os discípulos ouvissem e vissem somente com os seus próprios olhos. Chama Moisés, chama Elias para servirem de testemunhas. E os 3 apóstolos também são testemunhas de que Moisés apareceu, Elias apareceu, conversando com Jesus, e uma terceira voz se faz ouvir. O céu se abre, a nuvem os encobre, eles ouvem a voz: este é o meu filho muito amado, no qual produz toda a minha complacência. Diante desse espanto, Pedro responde: Senhor, Pedro ergue a voz e diz: Senhor, que bom estamos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e a terceira para Jesus. Porque é bonito demais, é bom demais. Como é bom estarmos aqui, reunidos à volta do altar. Mas Jesus diz: não é agora. Você não pode ficar aqui ainda. Vão lá para as nossas casas.
Tivemos esse dia de louvor. Foi bonito ou não foi bonito? Foi ou não foi? A fé foi fortalecida. Nós entramos em êxtase. Vimos Deus operando maravilhas na nossa vida. Mas ainda não é o fim. Aquilo que nós vivenciamos aqui hoje é um prelúdio, é uma antecipação daquilo que faremos lá no céu. Mas temos que crescer ainda. Enquanto nós estivermos nessa carne, nessa pele, temos que lutar. Porque a armadura é doce, mas ela não é mole. Se você morder na armadura com muita assim, quebra os dedos. A vida cristã é assim também, é uma luta. Nada se consegue de mãos beijadas. O reino dos céus é para os violentos. É para aqueles que lutam e não desistem. Que correm atrás. Mesmo que caiam, mesmo que sejam traídos, mesmo que sejam falados mal, mas eles não arredam para poder. Eu sou cristão e não desisto não. Não desisto não. Sou brasileiro e não desisto não. Sou esse brasileiro e um brasileiro católico. Um brasileiro cristão verdadeiro que não se deixa abalar por nada. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome que é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Abraão fez assim e conseguiu. Todos os profetas fizeram assim e conseguiram. Paulo fez assim e conseguiu. Se os outros conseguiram, hoje são santos e santas. São Sebastião, bem espetado ali naquele madeiro ali. Hoje é santo. Pedro crucificado, hoje é santo. Por que você também não será santo? Aguentemos tudo. Deus nos coloca condições vezes à prova, mas Ele não desiste de nós. Renovando a nossa fé, cuidamos de Deus para a Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor que se transfigurou diante dos discípulos e pensamos de confiança. Senhor, iluminai nossos caminhos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Senhor Jesus, vós revelastes aos discípulos a glória da ressurreição. Pedimos que a Igreja se deixe envolver pela alegria de vossa vitória. Rezemos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós vos transfiguraste diante de Pedro, Tiago e João. Pedimos que os ministros da Igreja sirvam a vós, vosso povo, na esperança do mundo renovado. Rezemos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós fizeste de vossa face brilhar diante da humanidade. Pedimos que os povos mereçam chegar à plenitude da redenção. Rezemos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós iluminaste a terra com a vossa ressurreição. Pedimos que os homens e as mulheres caminhem na claridade de vossa luz. Rezemos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós um dia transfigurareis nossos corpos mortais. Pedimos que acolhais nossos falecidos
na glória do vosso reino e vos pedimos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vamos rezar com os coros a oração da campanha da fraternidade. As mulheres que têm folhas, ao Pai. As mulheres que têm folhas, vamos ler. Ao Pai. Alegria e esperança do vosso povo. Vós conduzis a igreja, servidora da vida, nos caminhos da história, a exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo sua palavra, que chama a conversão, seja a vossa igreja testemunha viva de fraternidade e de liberdade, de justiça e de paz. Os homens Enviai o vosso Espírito da verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino e a vida. por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos preparar o nosso ofertório. No momento da apresentação das oferendas, trazemos a Deus nossa vida e a vida das nossas famílias e pequenas igrejas domésticas. Vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como esse pão que é abrigo que alguém plantou, depois colher e depois tornou-se salvação e deu mais vida que alimentou o povo meu. Eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor. Orai em paz e mostra que o nosso sacrifício seja sempre por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Corações ao alto. o nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Verbo Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele predica aos discípulos a sua própria morte. Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com testemunho da lei dos profetas sinalizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização de suas promessas, de vossas promessas, com os anjos e todos os santos, nós nos aclamamos, cantando a nossa voz. Santo, santo é, Deus do universo, o Senhor Javé. Santo, santo é, Deus do universo.
Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Cantar ao Pai no seu santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós essas oferendas ao considerar o vosso Filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Santo para sempre e a paixão e a paixão e do pão, dando graças do partido e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bem, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, fica sempre com o cálice em suas mãos, deu graças a Deus e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por Deus e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a vossa memória e a morte e a ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, nos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e nos socorro. Fazei em nós um só corpo e um só Espírito. Lembramos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, do nosso filho João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos dos vossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo a levar igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram da esperança da ressurreição e de todos os partilhos da vida. Abri-os para vós, a luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos ter cuidado de todos nós e dando-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Sebastião, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E eis o ensinamento do nosso Salvador, dizemos: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esperamos a todos nós, ó Pai, que nos seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a reprovação, em torno de boa esperança, adornamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não deis os vossos pecados, mas a fé que na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus no Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Deixai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que já no peito. Jesus, o filho da rainha. Jesus, o rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, cantas e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que já no peito. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, o mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das alegrias das coisas do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agora entendo que ser igreja, caminhar junto, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor, e caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja.
Fiel pelicano, milagre supremo de amor, eu